Bem-vindos à Conexão Amel. Meu nome é Yara Ormonde. Estou aqui com a Thaís Schileder de Barros. Mais um quadro do Conexão Amel e ele se chama Fala Mulher! E hoje nós estamos aqui com a doutora Ludmila, que vai trazer um pouquinho das suas experiências profissionais, compartilhar um pouquinho aí com você de casa e com a gente que está aqui. Acho que vai ser uma troca interessante, bacana. Muito obrigada, Ludmila, seja bem-vinda. Eu que agradeço o convite, muito honrada em estar aqui com vocês, mulheres maravilhosas e inspiradoras. Obrigada, a gente que agradece. Lu, muito bem-vinda. Obrigada. Nós sabemos que você tem uma experiência vasta aí com os direitos da mulher. Sim. Mais de 30 anos já atuante. E estamos aí no mês de março, não é mesmo? E gostaríamos que você falasse um pouquinho, né, Thaís? Exato. A respeito dos direitos da mulher. Que direitos são esses? Você aí de casa sabe? É isso. Bora lá? Simbora! Vem com a gente. Bom, em primeiro lugar eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Ludmila Geri, sou formada em Direito pela FMU São Paulo em 1993. Já faz algum tempo. Você começou com o quê? Com 10, 15? Porque olha que pele linda, loira, linda. Então, a minha trajetória é a seguinte, eu devo falar que eu tenho uma grande inspiração na minha vida. Tudo começou em muito respeito, muita admiração pela pessoa mais importante da minha vida, que é a minha mãe, que hoje, infelizmente, não está mais entre nós. Ela era uma mulher polonesa que veio da Polônia com 18 anos de idade, fugida de guerra, do pós-guerra. Uau! Uma mulher de muita fibra, muita capacidade, muita força, muita vontade e sempre muito além do tempo dela. A minha mãe, ela me inspirou muito, desde sempre, desde criança. Eu me lembro que eu tinha 6, 7 anos de idade e eu ficava olhando para minha mãe, porque minha mãe era uma mulher linda, usava batom vermelho, já usava unha vermelha naquela época e eu achava aquilo fantástico. Empoderada, mas vivia nos conceitos da sociedade patriarcal. E aquilo, eu com 6, 7 anos de idade, eu já via aquilo e aquilo me incomodava. Você vê só, eu criancinha de tudo, eu olhava aquilo, eu falava, gente, a minha mãe é uma pessoa tão bonita, tão forte, tão maravilhosa, tão pra cima, alto astral, e sofria algum tipo de violência dentro de casa. Não era uma violência física, não era nada disso, mas hoje eu entendo que naquela época ela vivia uma violência, sim. Meu pai, um italiano, nato também, vindo da Itália e muito machista, como todo italiano sempre foi, assim, eu vejo até hoje, eles são bem machistas, né? E cultural isso, então, mas era um casal maravilhoso, os dois lindos, maravilhosos, eu era apaixonada pelo casal, eu via os dois, eu falava, meu Deus, eu quero isso pra mim, só que me incomodava o fato da minha mãe ser submissa, porque ela era uma pessoa muito ativa, muito moderna, muito cheia de vida, capaz e muito à frente da época dela. E ela era limitada dentro daquele relacionamento. Então eu acho que o que me levou a fazer o direito foi a questão do senso de justiça. Entendi. Eu sempre fui uma pessoa que olhava pela justiça. Mesmo sem saber o que era justiça de criança, depois fui crescendo, adolescente, coisa e tal. Mas ela que me motivou a tudo isso. Foi a mulher inspiradora da sua vida. Foi inspiradora e talvez o motivo disso tudo talvez tenha sido ela, mas obviamente depois o tempo passou, ela se separou do meu pai, ela teve um outro casamento que graças a Deus foi maravilhoso, ela viveu 35 anos com essa pessoa.
e foi uma pessoa excepcional para ela. Que legal. Então, não que meu pai tenha sido ruim, ele era Sim. um pai maravilhoso, ele era um homem, um pai presente, um marido presente, mas ele era machista. Tá. Era aquela questão cultural. Sim. Sim. E então eu acho que muito da minha personalidade, da minha identidade hoje, do meu posicionamento, vem da minha criação. Lá de trás, dos primórdios, até a minha questão de vaidade vem da minha mãe. Eu olhava para minha mãe era o espelho para mim. Eu falava, eu quero ser igual a minha mãe. Que bacana. Que legal. Sabe? Então, basicamente seria isso. A minha história gira em torno disso. E hoje, voltando à questão da minha formação, eu me formei em 93, me especializei na área imobiliária, porque a minha mãe, depois de muito tempo, foi para o mercado de trabalho, construiu a empresa dela e tudo mais, que era uma imobiliária muito conhecida na época, em São Paulo. E eu acabei vivendo muito isso, né? Então eu acabei me especializando nessa área. E quando eu me formei, tive a minha imobiliária também, segui esse caminho. Que bacana. E fui trilhando a minha trajetória aí. Mas a questão hoje, essa questão onde eu atuo da defesa da mulher, eu acho que é um pouco do meu subconsciente, é uma questão bem pessoal mesmo. E digo, comigo também, eu tive experiências ruins que me levaram a de fato falar, eu vou fazer isso. As pessoas, as mulheres precisam de informação. Perfeito. Porque o que acontece hoje, mesmo no mundo moderno, hoje você tem o celular ali, que você tem toda... Você falou oi, você tem lá no celular, certo? Eu falo Dr. Google, né? Então, mas nada como ter uma pessoa, uma profissional, tanto da área do direito, como da área da psicologia, da área da saúde, que fale sobre esses assuntos, para alertar essas mulheres, para fazerem com que elas se desprendam desses relacionamentos abusivos. E despertem. Porque muitas vezes elas nem sabem que estão vivendo um relacionamento abusivo. Somente quando está fora. Eu acho que além de despertar é isso, é o conhecimento para daí ela conseguir tomar uma decisão, né? Ela entender o que ela está passando e diagnosticar que aquilo é um abuso, que não é normal, que ela não é louca, que ela não precisa ficar ali infeliz se ela não estiver bem. Exato. Né? Então eu acho que antecede a esse conhecimento, ela se minar dessa informação. Exato. Né? Se apropriar disso, né? Para sim escolher a decisão e a melhor decisão que ela quer tomar. Né? Eu vejo, infelizmente, muitas mulheres ainda presas, mesmo com conhecimento, ainda são presas a esses relacionamentos que eu falo não saudáveis, né? Doentios. Sim. Porque ou é a questão financeira que prende, a questão afetiva. Filhos. Não, afetiva mesmo. Às vezes a mulher ama aquele homem. Ela é e o homem pisa na cabeça dela. Financeiramente, mas tem uma dependência emocional. Afetiva, emocional. Exatamente. Então é muito complicado. Quando eu atendo esse tipo de cliente, a primeira coisa que eu faço é o acolhimento, é tentar ouvir a pessoa. E eu me ponho no lugar da pessoa. Eu tenho a questão, eu trabalho com a empatia. Perfeito. Porque é o que mais nós estamos precisando, né? Eu trabalho com empatia, a minha consulta não é consulta de 1 hora marcada em relógio, porque para essas questões, às vezes a mulher ela vem desesperada, me olhando como uma tábua de salvação. Sim, um atendimento muito humanizado, para também que essa mulher ela sinta confiança em estar, né, compartilhando a real situação, né? Então é bem complicado. Então, antes de mais nada, antes da questão jurídica, eu tenho que ser um pouco psicóloga. Eu tenho que dar aquele acolhimento, aquele colo, aquela atenção que às vezes ela não tem, às vezes ela vive uma situação onde ela não tem nem com quem conversar, tem vergonha de contar o que está passando, vergonha. Às vezes de contar para uma amiga, para uma vizinha. Família, né? Família, esconde da família. família. É se afastar da família, né? Isso.
exatamente. Sinais, né? Nós vamos chegar lá. Vamos Exatamente. chegar lá. Então, é uma questão muito complicada e eu sofro muito, sabe, de ver essas mulheres passando por isso. Por essa situação, por né? mim, elas não passariam, mas quem sou eu para... Eu tento orientar, eu tento, antes de mais nada, orientar para que elas não se compliquem cada vez mais, né? Entendeu? Então, mais Lu, ou menos isso. Em relação aos direitos, o que uma mulher que está passando por... Vamos começar primeiro pelo tipo de violência, né? Porque tem violência disfarçada aí. As pessoas nem imaginam que sejam, e o homem às vezes acha até natural, né? Também. Eu acho que é algo que você se depara muito no cotidiano, que seria uma violência doméstica, que eu acho que valeria a pena até a gente compartilhar com quem está em casa, que tem vários tipos, né? Nós temos aí uma violência moral, uma violência sexual, uma violência patrimonial. Então, hoje em dia eu tenho visto muito a patrimonial. Tá frequente, né? Não se ouvia falar disso, né? Porque não tinha nome, mas já existia. Já existia. Só que não existia uma denominação para isso. Quer dizer, existia, porque a Lei Maria da Penha vai completar 20 anos em 2026. Sim. Mas ninguém tinha o conhecimento. Perfeito, é isso mesmo. E é isso que eu tento levar também, porque o que é a violência patrimonial? É a subtração de bens pessoais, documentos, roupas, tudo que é da mulher, celular, quebrou o celular da mulher, é uma violência patrimonial. Olha sabe? só. Sim. Olha, e a gente não tem nem noção. Ele quebrou porque estava nervoso. Tem sempre uma justificativa, né? Cabe uma denúncia. O controle financeiro, né? Deixar tudo na mão dele, é ele que decide o que compra, o que não compra, de que forma que usa esse dinheiro. Isso, a ocultação do dinheiro da família, que às vezes está no controle do marido, é ele não passar as informações para a mulher e deixar a mulher com um dinheirinho de nada no dia a dia, uma migalha. Prendê-la, né? É uma violência patrimonial e ninguém sabe disso. E se você tem como provar, hoje em dia se prova tudo. Você tem WhatsApp, você tem e-mail. Exato. Então, hoje os meios de prova, eles são muito mais acessíveis. E amplos, né? E outro detalhe, a partir da denúncia, até então, até o ano passado, não funcionava assim, mas hoje você chega numa delegacia especializada ou faz um DISC 180, a partir da sua denúncia já cabe uma medida protetiva. Antigamente você tinha que provar essa situação para poder pedir uma medida protetiva de urgência. Hoje não. A partir da palavra da mulher já se requer a medida protetiva de urgência. Que bom. E eu tenho uma dúvida nesse assunto que você tocou. E como que está esse outro lado, as delegacias de mulheres? Então, como que você vê? Elas estão tendo esse acolhimento, estão tendo essa clareza quando chegam lá? Não, vamos lá. Delegacia especializada ao atendimento da mulher é uma coisa bem complicada. Eu tenho essa visão também. O ano passado foi sancionada uma lei onde determina que as DDMs, as delegacias especializadas de atendimento à mulher, elas fiquem funcionando 24 horas por dia, todos os dias. Okay. Não se cumpriu. É isso que eu ia falar, isso não ocorre. Não se cumpriu, não houve execução nesse sentido. Você vê Vinhedo, eu atuo em Vinhedo, tem horário de funcionamento a Delegacia da Mulher. Chega final de semana, acontece um fato com uma mulher e não tem Delegacia da Mulher para atender. Gente, é um absurdo isso. Então, é uma questão aí que a gente se depara que é complicada e existe uma lei que determina isso. Então, e como que se faz cumprir isso? Porque é um direito do munícipe, da pessoa ali. É isso que acho que é a minha maior dúvida. Né? Porque se existe a lei, ela tem que ser cumprida. Nós brigamos muito por isso, porque tem que ter atendimento. Então, o que acontece? Eu vejo por Vinhedo, vamos falar em Vinhedo, né? Vinhedo eles constituíram lá
a tal da sala Lilás, que é para o acolhimento da mulher vítima de violência doméstica. Então, o que acontece? Normalmente a guarda municipal lá, eu vou falar por Vinhedo porque eu atuo lá, né? Tá. Vamos pegar um casal. O casal brigou, teve a concessão da MPU, da medida protetiva de urgência. O homem tem que manter afastamento da mulher, só que ele descumpre isso, tá? O que ela pode fazer? Correr lá para a guarda municipal e tem a sala Lilás para fazer esse acolhimento da mulher. Não é que a sala Lilás dentro da guarda municipal sirva para atendimento da mulher agredida, não é isso, é para aquelas que já têm a protetiva concedida. Que já tem ela concedida. Mas eu vou falar, eu vejo que lá eles dão um bom suporte, viu? Que legal, então, assim, a Guarda Municipal atua muito nessa questão. Elas têm a Patrulha Maria da Penha. Então, inclusive, parece que quando a mulher ela é agredida e ela precisa voltar à casa, à residência, para ir pegar uma roupa, que seja, diz que ela tem direito a ter uma guarda que acompanhe ela, né? Para esse processo. A patrulha. Então, é essa patrulha que vai acompanhar ela neste momento. E a patrulha, ela faz a ronda praticamente direto ali para evitar que o agressor volte por ali. Porque muitas vezes ele tem a Maria da Penha concedida e ele fica rodeando. E assim, incrível, até voltando nessa questão da lei, os maiores episódios e as situações acontecem exatamente nesses horários que são fechados. Sim, acho que o índice maior, o percentual, final de semana que é final de semana e à noite, as né? pessoas bebem, a maior... se alteram. E tá fechado, né? Incrível que... Ô Lu, mas voltando a falar a respeito dos tipos de violência, nós falamos da patrimonial, a psicológica. A psicológica. Vamos falar um pouquinho da psicológica? Vamos. Que essa é bem... e eu queria pegar também e colocar, porque existe a psicológica e a moral. São 5 tipos de duas violência. Diferentes, né? Vamos lá. 5 tipos de violência doméstica. A física, a moral, a psicológica, a sexual e a patrimonial. Ok. Não falei em ordem alterada aí, mas tudo bem. Ao meu entender, a psicológica é a que mais destrói a mulher. Eu sei, eu vejo isso. Acaba com o ânimo da mulher para praticar os atos da vida cotidiana. O brio, né? A motivação. A motivação e tudo. O brilho no olho. Isso, porque a violência... A vontade de seguir, né? A violência psicológica, o que ela é? Ela vai minando. Não é assim, hoje ele te fala uma coisa, amanhã ele te fala outra... Vai minando, aquilo vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo. Chega uma hora, a mulher está destruída. O psicológico dela, destruído. As psicólogas que cuidam do assunto sabem, eu atuo com psicóloga. Em parceria? Show, que legal. Inclusive, aqui eu acabo até misturando os assuntos, é que eu vou lembrando. Não, fique tranquilo. Como eu sou membro da Comissão da Mulher Advogada da OAB Vinhedo Louveira, eu tenho assim uma certa facilidade para poder encaminhar algumas mulheres em estado de vulnerabilidade, porque elas ficam em estado de vulnerabilidade quando estão assim. Que dó. Vulnerabilidade mesmo. Elas precisam de uma rede de apoio. Eu, como particular, eu não posso fornecer isso. Então eu tenho do meu lado a prefeitura, que serve como essa rede de apoio, que é o CRAS, o CREAS, eu encaminho, lá tem psicólogo, lá ela vai conversar, ela vai expor todo o caso dela, provavelmente eles encaminham essa pessoa para a OAB quando ela não tem recurso. E não é só para gente padrão de vida baixo, não. Ali tá para todo mundo, qualquer mulher pode pedir suporte. Informação importante. Qualquer mulher. Qualquer mulher. É isso. Independente de classe social. Show. A prefeitura está lá para isso, para atender. E funciona? Funciona. Legal. Funciona. Porque acho que tem essa dúvida também, Funciona. né? Funciona porque quando vem para mim,
eu faço meus contatos, peço ajuda, encaminho a pessoa, falo, olha, tá indo, dá o suporte e vamos ver o que a gente faz. Perfeito, muito bacana. É bem isso. Então, muita gente não sabe. Tem a Procuradoria da Mulher que a gente tenta atuar em conjunto, que aí é onde entra CRAS, CREAS. Que uma parceria de todos. Uma parceria. Sim, no nosso município nós temos tudo isso. É o que eu falo, a mulher não está sozinha. Eu vivo falando isso, ela não está sozinha, ela precisa de informação. Exato. Lude, fala aqui um pouquinho para nós, como que essa mulher denuncia esse ato de violência? Bom, a partir do momento que ela se sente agredida, ela pode imediatamente acionar o Disque 180, que é um canal de denúncia. 180. Gente. Ela pode se dirigir a uma delegacia especializada da mulher, de atendimento à mulher, ou ela pode se dirigir à delegacia comum, onde ela vai ter todo o acolhimento, orientação do que ela tem que fazer daí para frente. O canal 180, ele passa toda a orientação para ela do que ela tem que fazer. Por exemplo, olha, você tem que se dirigir à delegacia da mulher, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, é um canal de suporte. Legal. Perfeito. Tá? Muito bom, muito bom. Muito obrigada por esclarecer essas dúvidas, Imagina. Viu? Eu que agradeço. Isso. Eu acho que esse é um dos nossos propósitos aqui também. Exatamente. É estar passando esse tipo de informação, né, Yara? Com certeza. Esse é um canal, o Conexão AMEL é um canal de informação. Isso. De poder estar levando aí para você, mulher, muitas experiências de profissionais capacitadas, de mulheres com histórias lindas, histórias difíceis, tristes também, mas que servem, que se encaixam de repente na sua, levando tudo isso para ver que você nunca vai estar sozinha aqui dentro desse quadro da Conexão AMEL, que é o Fala Mulher. Se você tiver vontade de falar também, entre em contato com a gente na nossa página aí do Instagram, que será muito bem-vinda, né, Thaís? Com certeza. E nós aqui, continuando com a doutora Ludmila Geri, eu me sinto muito honrada e muito feliz de ver mulheres deste perfil à frente das causas, que é o que nos dá coragem, força, exemplo para continuar fazendo o nosso trabalho e auxiliando outras mulheres. Doutora, muito obrigada. Eu que agradeço, espero ter contribuído. Tenho muita informação e se quiserem vou estar de volta contribuindo com o quadro aqui. Também quero agradecer, doutora. Obrigado por compartilhar com a gente aí um pouquinho das situações, explicar um pouquinho aqui como funciona. Eu mesmo não entendia por completo, eu acho que isso faz total sentido e eu acho que a gente precisa buscar essas informações. Obrigada por passar pra gente essas experiências. A gente eu gostaria de encerrar, além de agradecer, eu queria te entregar essa rosa, que é um símbolo aqui pra gente, pra mim e pra Yara. Obrigada. Tá? A rosa, eu acho que ela resume muito aí, né? Poder... a rosa vermelha. Vermelho, empoderamento. Eu acho que tem uma simbologia muito bacana. Queria te entregar com muito carinho aí. Te agradecer por você ser essa mulher inspiradora que está fazendo a diferença aqui na região, que está lutando por essa causa que é tão importante, que está ajudando tantas mulheres. É como você disse, às vezes só de ouvi-las e acolher já é uma ajuda fantástica, que às vezes elas não têm em nenhum sentido, né? Família, amigos. Então, parabéns por isso. Obrigada. Né? O que eu tenho a te dizer é que Deus te abençoe, que você continue nesse caminho e que Ele te dê ainda muito mais sucesso e força para continuar. Obrigada de coração, viu? E se você gostaria de entrar em contato com a doutora Ludmila! A doutora ia falar Lu, a doutora Ludmila Geri. Fala o seu Instagram, doutora. O meu Instagram é @ludmila0811.adv. Perfeito, entrem porque tem muita coisa de qualidade lá, muito assunto interessante que acho que vai esclarecer a dúvida aí de vocês que estão aí, viu, gente? De verdade. Obrigada, doutora. Eu que agradeço. Simbora! Vem com a gente.